Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. E aí, gente, espero que vocês estejam excelentes e vamos lá trazer aí uma informação que acabou de sair, acabou. Eu tava descendo pro estúdio e saiu essa informação, então nós vamos discutir sobre ela aqui para vocês. Já dei uma pesquisada sobre o jogador. Fluminense fez proposta para um destaque da Série B. Meu amigo, vou te contar essa história aí. Mas antes, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E vamos lá, gente. O que aconteceu? Galera, acabou de sair essa info aqui, ó. Deixa eu colocar na tela. Põe na tela. Bom, a Mariana Becker, né? Não é aquela Mariana Becker do Fórmula 1. É outra Mariana Becker que também trabalha na ESPN. Trouxe que zagueiro destaque da Série B pelo Coritiba, o Jaci, né? Jaci Maranhão, além do Bahia, recebeu propostas de Fluminense, Santos e Grêmio, tá? Uma forte de um time asiático também. Então, a gente tem aí o Fluminense ativo no mercado, segundo a Mariana Becker, né? Ah, estamos focados no fim do coisa. Ah, estamos... Não, a gente não sonda ninguém, a gente não tá interessado em ninguém, a gente tá focado... Bom, galera, é aquilo, né? A diretoria fazendo a parte dela pra dar aquela acalmada nos ânimos, pra não perder o foco das competições, tá certo, né? Mas é aquilo, se for esperar o campeonato terminar pra começar a negociar com os outros, mano, não vai conseguir fechar a contratação, ainda mais no ano que vem, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né? Então, tem que dar uma acelerada mesmo. Com isso, a gente tem aí o Fluminense fazendo essa proposta. Primeira coisa que eu quero destacar cara, o Grupo City de olho no Jaci Maranhão, né? Bom, como eu não sou bobo e eu tenho os meus contatos também, já mandei mensagem pro nosso querido Felipe Barros, né? FBTV, que sempre está acompanhando tudo aí em relação a desempenho do jogador e tal, e conversando um pouquinho sobre o Felipe Barros, com o Felipe Barros, ele me falou um pouquinho sobre o Maranhão. Mas antes de trazer essa opinião do nosso amigo, eu quero discutir com você o porquê que o Fluminense estaria interessado aí no zagueiro. Conversando com o FB, ele me disse que o Maranhão, o Jaci, ele no Operário era primeiro volante, tá? E jogava bem de primeiro volante. Só que no Coritiba, ele foi pra zaga e continuou jogando bem, tá? Então, só pra você ter uma ideia, talvez você tá olhando, Maranhão, Jaci Maranhão do Coritiba. Coritiba foi campeão da Série B, ele foi um dos destaques e, meu amigo, todo mundo fala que ele joga bola. Joga bola, bom jogador, tá? Então, assim, primeiro a gente tem que falar isso aqui. A gente tá falando de um bom jogador, apesar de ser desconhecido. Ah, Thiago, mas é um bom jogador no contexto de Série B. Perfeito. No contexto de Série B, tanto pelo Operário quanto pelo o Coritiba, ele jogou bem. Série A é outra parada, concordo plenamente. Mas eu não tô falando. Isso, tá? O que eu quero dizer ele é um bom jogador nesse contexto. Agora, na Série A, a gente vai ter que ver, né? Porém, não é só o Fluminense que estaria interessado nele. O Grêmio, né? O Bahia, que é Grupo City também. Então, todos esses times enxergaram algum valor no Jaci. E se a gente parar para pensar hoje, o Fluminense tem que dar uma reforçada realmente ali na sua zaga. Mas vamos olhar aqui o jogador primeiro. Bom, a gente tem um jogador aqui com 48 partidas, né? 4 gols na temporada 2025, né? Um gol na Série B e no Paranaense ele fez 4 gols aí. Jogou muitos jogos, né? 48 jogos, bom número de jogos e tal. Uma coisa que eu queria destacar com vocês é isso aqui, ó. Ele é o quarto em duelos aéreos ganhos da Série B. Então é o quarto também em duelos ganhos, né? É o sexto em duelos aéreos, é o sétimo em chutes bloqueados. Reparou que o Jaci, ele se destaca no alto, né? Por quê? Galera, dá uma olhada. Ele tem 1,92 m, senhoras e senhores.
O bicho é grande. O jogador tem uma altíssima estatura. Muito bom. Zagueirão alto, excelente. É o que a gente precisa. E pelo que me disseram, ele é alto, mas também não é um jogador lento, né? Algo que é muito necessário aí hoje pro Fluminense, né? Os zagueiros do Fluminense têm que ser zagueiros que consigam ali ter uma certa velocidade, né? A gente sabe que no Fluminense isso é muito importante. Agora, é um destaque da Série B. Se vai dar certo na Série A, a gente não sabe. Mas existe um porquê o Fluminense estaria ali interessado nele. Vamos dar uma olhada no mapinha de calor do nosso querido Maranhão. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês que destaca muito é, olha essas notas dele. É um jogador super regular, né? Sempre com notas altas. Olha isso. Tá vendo? Aqui em cima, as notas. A média de nota dele é altíssima. É assim, é um cara muito seguro e muito correto em relação aos números, tá? E no mapa de calor, pessoal, como você pode ver aí, aqui, você dá uma olhada, ele joga pelo mesmo lado do Freitas, ó. Tá vendo? E nesse ano, tu vê que ele, ó, jogou dentro da área, um pouco fora. Então ele faz mais de uma função, tá? Ele joga tanto de zagueiro como de primeiro volante. Em ambas as funções, ele é muito bom, né? Pelo que eu vi, as características do Jaci é mais de um zagueiro destruidor de jogadas, né? É aquele cara pra em posição física, é um cara muito físico. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Trocando em miúdos aqui, se a gente olhar um pouco a trajetória do Jaci, a gente tem ele ficando em 2024 no Operário onde se destacou e depois o Coritiba o contratou, né? Desses dois, o FBTV me disse sobre essas duas passagens que foram duas passagens muito boas, tá? Agora, o porquê que o Fluminense estaria interessado em zagueiro? Pô, galera, eu acho natural, né? Acho natural. Até porque zagueiros a gente sofreu com zaga esse ano, né? Com a ausência do Thiago Silva, a gente sofreu muito na época de Renato Gaúcho ali, né? Na época de Mano Menezes lá no começo do ano também. É bem verdade que o Zubeldia melhorou muito a zaga do Fluminense, mas mesmo assim precisa de peças. A gente teve o Igor Rabelo, que chega no Fluminense e também não consegue resolver nada, né? E mesmo assim o Fluminense continua basicamente com 3 zagueiros confiáveis, que, né, não são tão confiáveis assim, tirando Thiago Silva. É Thiago Silva, Freitas e Inácio. Passou disso, a gente já fica incerto do que pode acontecer. Então o Fluminense estaria ali interessado no Jaci. Segundo o FBTV, ele enxerga esse interesse no Jaci, e eu concordo com ele, não como um cara para chegar e ser titular, tá? Não, não é isso. O Jaci seria um nome muito mais para compor o elenco do Fluminense. Mas um nome para banco. Precisou um jogo que vai poupar alguém, você ter essa peça também, que é uma peça segura, que traz segurança. Então é isso. Parece que o Fluminense, de todos os nomes que a gente viu, Mandaca no meio de campo, Filipinho no meio de campo, agora o Jaci Maranhão, a gente está falando de nomes que chegariam no Fluminense para agregar o elenco, né? Não são jogadores que chegariam ali para brigar por posição de titular, tá? Então é isso. O Jaci, ele chegaria para brigar por posição, não. Chegaria para compor elenco. E por que a gente fala isso? Até porque vai ser, talvez, né, caso a proposta dê certo, caso o Fluminense contrate mesmo, a gente tá falando de um jogador que vai ser a primeira vez dele atuando na Série A, né? Então, precisa ver se o Jaci vai repetir o que vem fazendo na Série B, que realmente são bons anos, né? Ou ele vai sentir ali uma diferença da Série B para a Série A. E galera, existe essa diferença, Thiagão? Galera, existe. Existe, tá? Talvez o que você faça na Série A não é o suficiente para você subir da Série B para a Série A. E talvez o que você faça na Série B para subir não seja o suficiente para você se manter na Série A, entende? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que são 2 tipos de futebol, tá? Tanto a Série A
quanto a Série B, né? Eu acho até que a Série B é um estilo de futebol ainda mais físico, né? É o que eu vejo. Agora, sobre o Jaci, eu não posso falar, bater o veredito, gosto do nome, é isso, o Fluminense procurando os destaques, né? Não me incomoda, diferente de muita gente que tá, caraca, pelo amor de Deus, pô, time só nome, nada a ver. Então, é porque eu acho que você tem que olhar o jogador além do nome. Às vezes o jogador vai ficar famoso depois que jogar pelo Fluminense, né? Isso acontece. Né? Mas não contratar um jogador pela fama, mas contratar um jogador por característica e necessidade e montar um elenco. É claro que eu quero começar a ver o Fluminense especulando nomes grandes, como a gente trouxe aqui o próprio Roger Guedes, é o que eu quero ver. Né? O Fluminense trazer jogadores para resolver. Mas para a posição de zaga, Thiago Silva ficando, e ontem eu falei errado que o Thiago Silva tinha contrato até o fim do ano. Thiago Silva tem contrato até o meio do ano que vem, né? No fim do ano ele poderia sair aí, assinar um pré-contrato de graça. Mas eu quero dizer, o Fluminense está tentando trazer segurança, né? Porque pensa, a gente em janeiro já vai iniciar Campeonato Brasileiro Carioca. Nesta temporada de 26 que vai chegar, a gente vai ter, além disso, Copa do Brasil para jogar ainda. E dependendo, tá? Se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil esse ano, já joga a Supercopa. A Supercopa no ano que vem. É mais uma coisa. Então, eu entendo. São várias competições, você precisa fortalecer o elenco. E o Jaci talvez seja por essa situação. E isso mostra também que alguns zagueiros do Fluminense não devem ficar. Se eu fizer uma pergunta hoje, o Jaci é melhor que o Igor Rabelo? As pessoas vão querer apostar mais no Jaci do que no Rabelo. Até porque o Jaci tem 28 anos, tá vivendo o auge físico e a idade pra zaga, o zagueiro consegue jogar até um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que pela idade é muito bom. Eu acho que a idade é isso aí mesmo. Porque também não pode ser um zagueiro talvez muito novo, né? Falta experiência. Eu gosto de zagueiros e goleiros de um pouco mais de idade mesmo. Mas assim, não culpo o Fluminense não. Eu não acho que a gente tenha que fazer nenhum tipo de carnaval, de reclamação. Por quê? Zagueiros não devem ficar. Não sei se o Igor Rabelo fica. Será que o Thiago Santos fica? Será? Então assim, é o Fluminense tentando já se antecipar de umas possíveis saídas e qualificar. Hoje o Jaci, eu acho que seria, pelo que eu ouvi dele, é um dos destaques da Série B, pelo que eu ouvi do Felipe FB, teve aqui um bom nome. Eu acho que ele é melhor do que Thiago Santos, do que Igor Rabelo. Talvez fique ali na linha do Inácio, talvez, um pouco melhor. Tem que ver essa adaptação Série A, entende? Então assim, seria o Fluminense tentando qualificar o setor. E pra mim, tá tudo certo. Mas não posso dar um veredito, mas confio no meu amigo Felipe FB, né? Felipe Barros. Porque eu troco essa ideia com o Felipe Barros de vez em quando e ele me ajuda. Então se inscreve lá no canal do Felipe Barros, segue ele nas redes sociais, o cara é incrível. Mas é isso, gente. O que você acha do nome? Talvez eu tô falando aqui e tem alguém que acompanhou o Coritiba e tá falando, Thiagão, pô, Jaci é maneiro pra caramba. Jogador alto, forte, cara, jogou muito bem, passa seriedade, é um cara que não é de brincadeira. Né? Comente aí, vai que você conhece um pouco mais o jogador. Mas só isso, Fluminense enviando proposta aí para Jaci Maranhão, né? Segundo a Mariana Becker, tá, pessoal? Lá da Iaspeiana. Sempre quis falar Iaspeiana. Bom, você que chegou até aqui no fim do vídeo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, de ativar o sininho tricolor. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.